Iniciada. As mensagens de bate-papo também são gravadas. Ed, cadê tu, menino? Bem, nem vou te falar, mas eu vou dar uma volta. Peraí, mas nós temos um compromisso muito bacana hoje. Ô, Ed, por favor, retorne. Nós temos alguém aqui na sala te aguardando, moleque. Então, Bel, vamos a ele. Quem que tá aí? Primeiro, olá a todos. Olá. Estamos recebendo hoje nosso querido, nada mais e nada menos do que o enxadista Adriel Pedroso. Correto, Adriel? Isso mesmo, Ed. Olá, Ed. Olá, Abel. É isso mesmo. Ô, Adriel, vamos começar com a apresentação dele, Ed? O que você acha? Ótima ideia. Se apresenta, Adriel, para nós. Então, vamos lá. Então, né? Acho que é isso. Oi? Isso, autodescrição, né? Então, me chamo Adriel Oliveira Pedroso, né? Tenho 22 anos, moro na cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou pardo, cabelo assim bem baixinho, quase raspado, 1,83 m, peso 92 quilos, e meu olho esquerdo ele é castanho e o meu olho direito ele é mais uma coloração branca. Assim. E estou utilizando uma jaqueta preta, porque aqui no sul tá bem frio. Tô vendo, né? Uma jaqueta preta aí para te aquecer bem, né? Ô, Adriel, você nos autoriza, então, a gente fazer essa gravação contigo, porque esse canal aqui, meu filho, se tá, ele vai pro mundo, viu? Já tá indo. Com certeza, com certeza. Uhum. Ô, Edinho, agora diga de você, queridinho. Bom, agora que eu já voltei, vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho 1,75 m. Gente, tô me sentindo um anãozinho perto do Adriel. Tenho também cabelo castanho e estou usando uma blusa verde com listas brancas. Aqui no Sudeste não está tão frio quanto no Sul, mas também está frio. Continuando, estou mais brancalo do que leite e estou aqui no meu lindo escritório. Correto, Bel? Correto nada, né, Ed? Tu sabes, Adriel, esse lindo escritório dele é filtro. É filtro, gente. É filtro. O filtro de Nietzsche. Por isso que ele me provoca. Porque... Não é nada. É tudo verdadeiro. O Adriel teve um dia que ele estava com um bar lá dos Estados Unidos. Ele chegou até a chamar o garçom para trazer uma cerveja, Adriel.
Eita, nós, hein? Você estava lá. Agora, você voltou da onde? Ele sabe o que ele... Você já falou o que você faz quando você sai daí, Ed? Você vai na esquina fazer o quê, Ed? Rodar a cadeira para ganhar os troquinhos. Ah, mas a gente tem que buscar algumas maneiras, né, de fazer uma renda extra, né? Isso. Então, viu? Já me engasguei. Então, eu sou Bel Talarico, me identifico como a dama do chapéu, porque eu amo o chapéu. Eu acho que eu sou uma, não vou dizer princesa rainha, mas que vivia em algum lugar que usava chapéu. Só que eu sou baixa visão, né? Então, o chapéu ele me ajuda, além que eu acho que eu fico super linda, maravilhosa. Escolhi meu cabelo. O meu cabelo é grisalho e eu amo a cor dele, sabe? Então, eu estou. Se vocês são baixos, se o Ed se sentiu anã, eu vou me sentir o quê, então? Bom, por ser mulher, eu acho que eu sou numa altura legal, 1,70 m. Para minha época, eu era alta. Hoje, ainda, perto de muitas mulheres, ainda tenho uma altura razoável. Provavelmente estou lendo, lógico, né? Mas o meu filho falou assim, mamãe, viu, Ed? Eu falei, mas Marcelo, eu já estou encolhendo. Ele falou, mamãe, você se sente bem com 1,70 m? Você tinha? Eu falei, eu falo 1,70 m. Eu falei, então tá. Ninguém vai me medir mesmo, né, Adriel? Com certeza, né? Isso aí. Fala. Como ele falou, Mamãe. Adriel, meu filho me chama de mamãe. O menino tem 50 anos, e mamãe. Eu sou filho de proveta. O problema é que os outros falam, não. Ele fala, mamãe, as meninas, mamãe. Eu ensinei assim, né? Mamãe. Então, daí eu sou uma mulher, eu me identifico como uma mulher branca, e eu tenho mais que eu com a pele morena. Eu estou usando óculos de sol, que para a noite é de luz, para diminuir um pouco a luz, né? E estou com uma gorra, tipo assim, preta de veludo, tipo, ai meu Deus, aqueles cossacos lá da Rússia, sei lá, assim, quadradinha, sei lá, um treco assim, não sei se vocês sabem o que é peludo, e não sei, não tem aba, mas cobre a cabeça, pega aqui, a orelha, né? Atrás de mim. Oi. peludo, é o Tony Ramos. Ele é bastante peludo mesmo. Essa touca. Ela é preta, tá? Ela é preta. Daí também estou com um casaco, uma coisa preta de lana, porque aqui também eu sou do sul. Eu sou do sul, quer dizer, sou de Santa Catarina. O pessoal acha que o sul é só Rio Grande do Sul. Viu, senhor Adriel? Só porque vocês são muito bairristas, né? Você é do Rio Grande do Sul. Não, querido, eu nasci no Paraná, mas eu moro em Santa Catarina e é sul. Eu achei que era Porto Alegre, por causa daquela música. Eu sou do sul. Então, atrás de mim tem um coração na parede, que eu pintei, porque eu sou artistona. Filho. Mas que mentira, esqueci, você não pode falar. E tem um buquê de rosa branca e uma rosa azul ali, que eu ganhei de presente. E aqui do lado, deixa eu falar para vocês aqui, tem uma tela bem grande, sabe, Adriel? É assim, de 1,5 m, é toda colorida, e assim, toda assim na transversal, com vermelhas e verdes, assim, nada certinho, porque a Bel Talarico não é uma pessoa certa, ela é fora da caixinha, então as coisas, até a arte tem que ser assim. E no meio, Adriel, tem uma bolha. Se as pessoas que enxergam uma bolha, a bolha tem que estar cheia, né? Sim. Ela está cheia, só que ela é uma técnica, né? E fui eu que fiz.
se olha assim e fala, meu Deus, aquela bolha está cheia. Então, quando abre minha porta para entrar, aquela tela está na parede, assim, bem bacana. Coisas de Bel Talarico, a dama do chapéu. E eu estou aqui conversando Adrião, bonito. Oi, Adrião, Oi. eu. tudo feito. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão ter que acreditar em mim. Ó, olha que bonitinho atrás. Tem uma plantinha que nem se mexe. Ele nem pode. Ah, Ed, pega um livro aí, quero ver. Pega aí, quero ver. Pega esse livro aí. Ah, eu agora estou ocupado, Bel. Pois então, gente, se vocês quiserem que eu pegue a flor e traga assim, eu faço isso, porque não é assim. Mas olha só, brincadeira à parte, nós estamos aqui com esse garoto, por ter 22 aninhos, enxadrista. Tu é gaúcho mesmo, você nasceu aí, né? Isso, sou gaúcho mesmo, né? E qual que é teu time? Espero que não seja o Corinthians, quer dizer, nada contra. Qual é teu time? Qual que é o meu time? Olha, talvez a minha cara de sofredor já mostre, eu sou gremista, né? Na época eu ia falar assim, ó, é alto, mas que é lindo e sensual, mas tem alguma coisa errada. Se for, ainda bem que você não é. Não conta para ninguém. Tudo é brincadeira, lógico, né? Que a gente brinca tudo. Então, daí nós estamos aqui no projeto Capacitar, que é um projeto que ele já fez só de entrevista, o Adriel. Ele já fez um ano, sabia? Olha aí, ó, Nossa, tá rendendo o projeto aí, coisa boa, né? Graças a como Deus, passa, tá? né, Ed? Muito rápido. Porque ele já tinha algum tempo, sabe? Daí a gente fazia pelo Skype, a gente conversava, a gente Eu analisava. lembro dessa época até, eu lembro sim, deve ser sozinho pelo Skype. Daí ele ficou um ano paradinho como YouTube, ficou paradinho até que, sabe, uma dama de chapéu fora da casinha convidou esse menino aí, sabe, que é todo bonitinho, mas o pessoal fala, Bonitinho e certinho. Combinação completa aí, ó. mas assim, ó, na parte de mídia, as pessoas querem tudo certinho, tudo assim, ó, aqueles almofadinhas, que eu fiquei um ano guardado por causa de algumas confusões, eu falei, o quê? Daí, de repente, pum, falaram assim, Ed. Falei, cara, eu fui não, o Adriel, eu sou, agora talvez não, porque já viram que eu sou mesmo fora da casinha, né? Massacrada, julgada, porque eu coloquei o Ed. Falaram assim, tadinho, você está humilhando ele. Falei, Ed, você está se sentindo humilhado porque você fala assim, diferente? Não. Mas, olha, a resposta veio maravilhosa quando os terapeutas dele achou que a ideia foi bacana, né? Foi. Então, daí eu fiquei tranquila, porque... Mas eu perguntei para ele, né? Mas as bocas pequenas, quando a gente começa a acertar uma coisa, deu certo, né? Ó, um ano Sim, o projeto está indo bem, né? Graças a Deus tá. Agora nós estamos aí, comecem as perguntas, seu Ed. Vou começar. O Adriano, você já falou que é do Rio Grande do Sul, correto? Isso mesmo, do Rio Grande do Sul. Certo. E você estudou? Então, atualmente eu faço faculdade de psicologia, né? Eu me formei no ano de 2022 no ensino médio, e aí no ano de 2023 eu ingressei na faculdade de psicologia. Certo. Bel.
Ô, Adriel, tu já nasceu com o problema da visão? Então, eu vou contar um pouquinho da história ali do meu nascimento e aí eu vou fazer uma ligação com isso, né? Logo quando eu nasci, né, no parto, a minha mãe, ela teve uma lesão na coluna, e ela acabou quebrando a coluna em 3 partes, né? Provavelmente ali foi um erro médico, só que na época minha família ficou bastante tocada com a situação, porque isso aconteceu e aí os médicos falaram que ela não ia conseguir, né, sobreviver, enfim, então foi toda uma turbulência muito grande. Ela acabou sendo encaminhada para a capital, ficou um mês lá, e daí a minha tia, irmã dela, tomou conta de mim, né, desde bebê, a minha tia tomou conta de mim, mas graças a Deus minha mãe, ela conseguiu voltar para casa, só não conseguiu andar mais, né, ficou 9 anos em uma cadeira de rodas, e depois acabou falecendo. Em 2012 ela faleceu. Mas aí, com 4 anos de idade, a minha família começou a perceber que eu chegava muito próximo, assim, né, da TV, das coisas, para poder enxergar. Uhum. Então, me levaram no médico e ele detectou que eu tinha glaucoma. E aí começaram umas suspeitas, né, se também foi relacionado ao parto que gerou isso ou não, mas, enfim. Aí eu já passei nesse momento a fazer tratamento, a utilizar óculos, né? E aí tava indo bem, assim, apesar de tudo, né? Eu consegui enxergar, enfim, até os 6 anos de idade, que foi quando eu caí um tombo, né? Aos 6 anos de idade eu caí um tombo e tive deslocamento de retina do olho esquerdo. Eu saí correndo aqui da casa da minha avó, fui para casa da minha tia, que mora ao lado, e quando eu cheguei na entrada da porta da casa, eu acabei caindo, bati assim com a cabeça, né, na pedra. E aí, coincidentemente, eu caí numa sexta-feira e na segunda eu tinha uma consulta médica. Quando eu cheguei, a médica ficou assustada, falando: Nossa, ele teve deslocamento da retina do olho esquerdo. Vamos encaminhar ele para a capital para ver o que pode ser feito, né? Que aqui não tinha, né? Como é uma cidade mais de interior, assim, não tinha tanto aparato médico. Hoje até melhorou um pouco, né? Mas na época não tinha tanto. Então eu fui encaminhado naquele mesmo dia para Porto Alegre e lá o médico falou: Olha, foi muito grande o trauma no olho esquerdo dele. Infelizmente a gente não tem agora o que fazer para o olho esquerdo, né? Vamos tentar tratar do olho direito para ver se pelo menos ele consegue continuar enxergando do olho direito. E aí, dos 6 aos 7 anos, né? Eu passei basicamente indo para Porto Alegre toda semana, né, para fazer esse tratamento no olho direito, para ver se eu conseguia, né, manter a visão. Aí a minha retina do olho direito acabou descolando nesse meio tempo 3 vezes, então dentro de um ano eu passei por 3 cirurgias para tentar salvar esse olho direito. Cirurgia daqui, cirurgia dali, cirurgia com laser, enfim. Mas acabou que não teve, né, o que pudesse ser feito no meu caso. Então, aí com 7 anos de idade ali, eu acabei perdendo a visão desse olho direito e, consequentemente, né, parei de enxergar. Só uma pergunta, você lembra disso? Assim, tem na tua memória? Apesar que com 7 anos, acho que dá para lembrar, né? Sim, eu lembro de todo o processo, né, como que aconteceu, do dia do tombo, isso ficou bem marcado para mim. Uhum. Então, você conhece bem, por exemplo, a natureza, a árvore, essas coisas todas. Você Sim, sim, eu tenho lembranças de imagens, sim. Uhum. O Adriano, você foi alfabetizado somente. Então, eu até tenho uma história bem interessante com o Braille, né? Então, como aconteceu esse problema comigo, eu estava no início ali da escola, né, no início, Sim. eu
aprendi, né, a formar as letras e tal, né, convencional. Só que daí eu acabei perdendo a visão e tive que fazer essa mudança muito brusca, né, para o Braille. E para mim foi um momento muito difícil porque eu não queria aceitar, né, o Braille. Para mim era, nossa, eu ficava, não, eu não quero Braille, eu quero escrever igual os meus colegas, eu não quero aceitar isso aqui. E aí foi um momento bem complicado, assim, eu fiquei bastante tempo enrolando os professores, e aí eu até vou contar como que era. O que que acontecia? Como eu sabia fazer as letras com lápis, o que que o pessoal fazia? Eu levava o caderno para a escola, aí o pessoal colocava fita durex entre as linhas para dar o espaço ali das linhas para mim. E aí o pessoal ia meditando as palavras, enfim, e eu ia escrevendo, né? Porque eu sabia formar as letras, né? Eu conseguia escrever. Então o pessoal ia fazendo isso. Só que é claro, eu estava escrevendo, mas eu não estava lendo o que eu estava fazendo. Então aquilo era, né? Usando uma linguagem um pouco mais o verdadeiro encher linguiça, né? Eu não estava aprendendo com nada com aquilo ali. É. Aí a minha professora da educação especial na época, eu fazia a educação especial, no caso, né, o Braille, em uma outra escola. Então, eu burlava o ensinamento, né? Porque na minha escola não tinha o Braille, então o que que eu fazia? Lá na outra escola eu fazia o Braille com a professora, quando eu chegava na minha escola, eu pedia para o pessoal fazer isso, e o pessoal, como não tinha conhecimento do Braille, fazia. Ah, Deus do céu. Não, olha. Coisa de criança, né? Pois é. Mas aí o que que aconteceu? A professora que trabalhava na outra escola, que eu ia para lá, ela acabou vindo para minha escola, né, trabalhar ali. E aí eu não tive mais escapatória, né? Porque aí um dia ela chegou na sala de aula e falou: Adriel, eu já te falei que tu tem que aprender o Braille, como que tu tá fazendo isso? Tu tá me enganando. Aí ela falou: olha, vamos fazer uma coisa, tenta ler o que tu tá escrevendo aí. Aí na hora me quebrou no meio, né? Eu falei, realmente, né? Como é que eu vou ler o que eu tô escrevendo? Ela, não, a partir de agora tu vai aprender o Braille. E aí, né, eu comecei ali o processo de alfabetização no Braille. Isso eu já estava no terceiro ano do fundamental. Aí eu comecei. E agora você lê tudo em Braille, e a universidade, hoje em dia, elas usam a tecnologia de computador, né? Como é que é? Então, aí hoje eu leio as coisas em Braille, sim, mas a minha universidade ela não tem, assim, ela não oferece o material em Braille, né? Então eu utilizo muito mais a tecnologia, né, para poder ler as coisas, enfim, do computador, né, do celular, porque inclusive o Braille hoje está se perdendo, infelizmente. Eu percebo que as pessoas estão deixando um pouco de lado, né? Eu até hoje aqui na minha cidade eu participo de uma associação onde eu ensino Braille para as pessoas. E lá nessa associação chegou professoras, assim, sabe, da educação especial, que não sabiam nada de Braille, né? Trabalhavam com educação especial e não sabiam. Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho ali com algumas dessas professoras, ensinando um pouco do Braille ali, o básico, né, para que elas pudessem passar esse conteúdo também para os alunos, né? Nossa, que legal. Ô, Adriel, mas Legal. você tem irmãos, irmãs? Como é que é? Então, aí eu tenho uma irmã que ela é 11 anos mais velha que eu, ela mora em Porto Alegre. E, lógico, ela não tem esse problema em função que o seu provavelmente veio do fator do nascimento e depois do tombo. Ela enxerga legal. Sim, sim, ela enxerga legal. Ela até usa óculos hoje, assim, mas é mais por uma questão, não tem nada a ver, né? Não é uma coisa congênita, né? Uhum. Pois é, mas se no teu caso... Bom, não sei. Porque o glaucoma ele pode ser congênito ou não, porque no caso eu tenho glaucoma, mas acredita-se que seja
que veio através de medicação, muito cortisona, por causa da artrite. Eu não Certo. tenho ninguém, até quanto eu saiba, não tem ninguém. Agora os meus filhos estão tomando cuidado, justamente porque eu estou, né? Nessa. Sim. Mas aqui, Adriano, hoje em dia, você mora com alguém? Então, hoje em dia eu moro sozinho, né? Inclusive, vai completar completou um ano agora que eu tô morando sozinho. Mas eu morei até até o ano passado, né? O início ali, mais ou menos até junho do ano passado, eu morava com a minha tia. Mas o que que acontece? a tua tia-mãe. Minha tia mãe. Uhum. Eu morava, né, com ela e com minha avó. Isso até 2023, né? Eu morava com ela e com a minha avó. Porque daí, né, como eu falei, minha mãe faleceu em 2012, né? Aí meu pai ele sempre trabalhou no interior, assim, né? Só vinha final de semana para casa. E aí eu passei a morar com a minha tia e com a minha avó, aqui nessa residência que eu me encontro hoje. Só que em 2023 a minha avó faleceu, né? Foi um momento bem duro assim para mim, porque minha avó também era uma referência de mãe, né? Andava sempre ali, alicerçada junto comigo, sempre. Nossa, era uma pessoa que eu não tenho palavras para definir o sentimento que tenho pela minha avó. E aí ela acabou falecendo em Ela faleceu com 2023. quantos anos, a tua avó? Minha avó faleceu com 88. Que legal. Era uma Então, pessoa, assim, não tem palavras para dizer. Ela realmente faz muita falta hoje. e a mãe da tua Mas, mãe e da tua irmã? É a mãe isso, é a a mãe avó. da minha mãe e da minha tia, isso aí. Mãe da minha mãe e da minha tia. Uhum. Aí tá. Aí eu fiquei bem abalado, né, com essa perda da minha avó. E aí a minha tia sempre teve a casa dela, né? Só que daí, como ela dava uma assistência aqui para mim, a escola ficava perto, dava uma assistência para minha avó também. E o marido dela também, né, sempre trabalhou para fora, meu tio, só vinha final de semana. A gente ficava aqui, na casa da minha avó, e a casa dela ficava fechada. Aí minha avó faleceu, eu fui morar com ela, e a casa aqui ficou fechada. Só que daí começou a passar o tempo e eu comecei a me sentir, eu falei, bah, cara, não tá legal aqui, sabe? Eu preciso Do teu arrumar um espaço. canto. Eu preciso do meu espaço. E aí tava tudo aqui, né? Minhas coisas, tava tudo aqui. Aí falei, cara, eu preciso dar um jeito. Aí eu tava na louca, já não queria voltar para cá, porque me trazia as lembranças da minha avó, e aí eu ficava triste, né? Mas aí, graças a Deus, eu encontrei um anjo na minha vida que me deu muito apoio, que é a Silvéria, e Uhum. ela foi uma pessoa fundamental, assim, na minha volta aqui, né? A gente, no início, quando eu decidi retornar para cá, e isso estava bem complicado, porque ano passado a gente estava na enchente aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas mesmo assim, ela com todo o carinho do mundo veio e aí os primeiros 2 meses que eu voltei aqui para casa, ela ficou aqui comigo, né, para mim poder me adaptar, enfim, ficar um pouco mais tranquilo, né? E E você aí faz as hoje, coisas, você lava a louça, você limpa a casa, tudo isso? sim, faço minha comida, tudo, faço. Uhum. Olha que interessante. E você já sabia fazer essas coisas ou aprendeu na marca? Assim, a Pela comida necessidade, lógico. comida eu até sabia fazer, né? Eu sabia fazer o básico do básico, eu sabia. Aí as outras coisas a gente vai, né, tendo que se virar, tendo que aprender, né? Eu fui pegando também algumas dicas de casa com a Sil, algumas outras coisas no YouTube, enfim, e aí a gente vai se aprimorando, né? Isso. E a tua casa, lógico, então, se você está aí, ela não sofreu nada em relação à enchente, né? Não, graças a Deus em relação à enchente, não. Como ela fica numa parte mais alta da cidade, aqui não teve tanto problema, né? As partes, assim, as regiões mais perto Qual é próximo o do nome da rio. cidade mesmo que eu esqueci?
nome da cidade é Cachoeira do Sul. A distância assim, de Porto Alegre, você calcula? É 200 quilômetros de Porto Alegre, dá 3 horas e 15 de ônibus. É uma cidade grande? Olha, não é considerada grande, não. Ela tem 80 mil habitantes. E aí você Ela tem fica na região central aqui do estado, do Rio Grande do Sul. no Opa, Adriel, você tem que semestre da faculdade. Como eu não faço todas as disciplinas, eu estou entre o 6º e o 7º semestre assim, se for olhar para uma perspectiva mais completa, eu estou entre o 6º e o 7º, são 10 no total, né? É online ou é presencial? Atualmente eu estou fazendo presencial. Tem algumas disciplinas, né, que depois serão no EAD, mas atualmente eu estou presencial. Que legal. Nossa, que interessante, né, você vê, Ed? Muito. Agora, me fala uma coisa, então, em relação daí tu está vivendo aí sozinho, e você falou do teu pai, o teu pai está vivo? Meu pai tá, graças a Deus, tá vivo. E segue trabalhando no interior, né? Segue trabalhando assim. Aqui a gente fala para fora, né? Quando alguém trabalha no interior, a gente fala, fulano trabalha para fora, né? Então ele segue. Aí eu vejo ele sempre no final de semana, assim, né? A gente se encontra, almoça junto e tal. Que legal, Adriel. Nossa, que história bacana, né, Ed? Muito. Oi. Uma curiosidade. Diga. Quando eu estava começando a aprender xadrez, o Adriel e a Silvéria me ensinaram muito. Pois é, né? Agora eu tenho medo de jogar com ele, Sô. Eu tenho. Então, agora, Adriel, agora vem a história, que eu acho que é uma história que nós soubemos. Um passarinho verde, com o nome que ele é arrozinho de festa. Você sabe quem é o arroz de festa, Adriel? Não. O Jefferson. O professor Jefferson. O Jefferson Oliveira, porque arroz de festa não está em tudo quanto é lugar. É assim que a gente faz arroz de festa. Então, o Jefferson, quando se fala do xadrez, já está o nome do Jefferson. Então, que é esse passarinho verde, que falou de um menino lá no Rio Grande do Sul, que tinha um tabuleiro adaptado, que eu acho que a avó que fez, é isso? Então tá, vou contar a história do tabuleiro adaptado. Esse tabuleiro tem história. Mas antes do tabuleiro adaptado, se ela fez o tabuleiro adaptado, é porque você conheceu o xadrez em algum lugar. Começa da onde você achou o xadrez? Não, aí é que tá. Eu vou ter que falar primeiro do tabuleiro, porque aí depois eu conheci o xadrez. Então tá. Tá, o que acontece? Olha só que interessante. A minha professora da sala de recursos, que é uma coisa impressionante a nossa história também, porque ela se aposentou e até hoje ela continua me ajudando, assim, sabe? A gente criou uma amizade muito grande, eu e ela. De brigão que eu era com ela, né? Reclamava dela. Graças a Deus a gente se deu muito bem ao longo da vida e hoje ela é aposentada já e mesmo assim a gente tem uma conexão muito legal. Então, ela falou um dia, eu acho interessante, quem sabe, fazer um tabuleiro de xadrez para mim tentar te ensinar. Ela falou, eu não sei jogar, mas eu acho que ela já tinha visto, sabe, alguma pessoa com deficiência visual jogando. E ela disse, será que eu faço um tabuleiro para ti adaptado? Mas até então ela não tinha conhecimento, né, de nenhum grupo, assim. Talvez ela tenha visto em algum vídeo alguém jogando, mas ela não tinha conhecimento, né? Que tinha o xadrez para cego, enfim, que tinha todo esse povo aí. E aí, no final ali do meu ensino médio, tava aquela questão da pandemia, ida e volta, aquela coisa toda.
E aí eu falei para ela, e o tabuleiro, que um tempo atrás você falou que ia fazer um tabuleiro adaptado para mim. Ela disse, tá, agora eu vou fazer, porque naquela época não tava tendo tanto compromisso assim, tu ficava um pouco com preguiça. Eu não ia perder tempo fazendo um tabuleiro para ti, achando que tu ia deixar de lado. Mas agora eu percebi que tu se empenhou e tal. Eu vou criar, dar um jeito de fazer um tabuleiro para ti. Aí ela, juntamente com a Mara, que era a minha monitora na época na escola, e mais um colega lá, também, eles tiveram a ideia de pegar uma placa de isopor, né? Uma placa de isopor, colocar um plástico ali em cima daquela placa, fazer os furinhos, né? 64 casas naquele isopor. Aí eles pegaram as pecinhas de xadrez, um xadrez de plástico, né? E aí eles cravaram um palitinho de dente para que pudesse posicionar as peças ali em cima do tabuleiro. E aí colocaram, né, nas peças pretas também um pininho ali para diferenciar das peças brancas. E aí era um tabuleiro, assim, eu acho que tinha o quê? Uns 40 por 40, mais ou menos. De isopor meio largo, grosso. Isso aí, aham. E Aí eles aí, foram cortando, afundando, para você saber o que é alto e o que é baixo, é isso? Não. não, aí que tá, não tinha casa alta, não tinha casa alta e casa baixa, não. Eu tinha que me localizar ali na cara e na coragem, não tinha casa alta e casa baixa. Era a placa de tabuleiro apenas ali, né, com as 64 casas, com os 64 furinhos. E aí encaixava as peças ali e não tinha casa alta, casa baixa, tinha nada. Aham. Porque até então a gente não sabia também dessa diferenciação, né? Ah, tinha que ter alguma coisa para localizar que é casa alta e casa baixa. A gente não sabia disso. Então ela criou o tabuleiro ali, era mais ou menos um tabuleiro convencional mesmo, né? Só com o advento que encaixava as peças e tinha essa diferenciação das peças pretas para peças brancas. E aí, esse colega, ele sabia alguns lances de xadrez e tal, aí ele foi me ensinando. E aí eu trouxe aquele tabuleiro para casa e ficava ali, fuçando para lá, fuçando para cá. E às vezes o tabuleiro Colega teu, só um pouquinho, esse colega teu, ele é evidente? é. Tá. Aí tá. Aí eu às vezes eu deixava cair o tabuleiro, aí quebrava, eu levava, ela ia lá e consertava de novo para mim. Mas beleza. Aí eu participava de um grupo é, de livros que quem administra esse grupo é o Arthur. Eu sei quem é, qual grupo é. É o Arthur, né? O Arthur lá de Floripa. Então, isso, daí de Floripa. Aí tá. Um dia, olha como que são as coisas, né? Eu mandei uma mensagem para ele, porque eu tava finalizando ali o ensino médio e eu falei, cara, eu preciso arrumar algo para fazer, sabe? Claro, eu tinha a ideia de no ano seguinte entrar na faculdade e tal, mas falei, eu preciso fazer alguma coisa nas férias. Eu tô com esse tabuleiro aqui, mas eu não sei muito bem. Aí eu mandei mensagem pro Arthur, entrei no privado dele, nunca tinha falado com o Arthur na vida, mas fui lá e entrei no privado dele, falei, olha, sabe de jogos para pessoas com deficiência visual e tal, que a gente possa jogar no computador? Nem me referi ao xadrez, tá? Era outra coisa que não tinha. Aí ele falou para mim, olha, no computador lá tem o Playroom e tal, lá tem vários jogos, tem o xadrez e tal. Quando ele falou a palavra xadrez, eu falei, opa. Aí eu perguntei para ele, pois é, rapaz, sabe que o pessoal fez um tabuleiro aqui adaptado para mim, de isopor e tal, e eu queria aprender a jogar, então quem sabe eu possa aprender lá nesse Playroom a jogar xadrez. Aí ele disse, opa, então tu falou com a pessoa certa. Aí ele me contou a história, né, do projeto Checkmate, né, que tinha, né, muitas pessoas com deficiência visual que jogavam xadrez, e aquilo ali para mim, né, eu falei, ah, cara, que incrível isso.
E aí o Arthur começou a me dar aula a partir desse tabuleiro de isopor. E eu fui jogando, aí depois o Jefferson passou também a me dar aula, né? E eu fiquei um bom tempo aí jogando com o meu tabuleirinho de isopor. Depois você recebeu um tabuleiro que parece que demorou a chegar na tua mão. Esse de verdade? tabuleiro, demorou. Eu ganhei o tabuleiro, né, do pessoal ali do Silvio, do Silvestre, enfim, o pessoal me doou o tabuleiro. E Dessa tal aí, inclusão, né? Que está sempre incluso conosco, né? com certeza, fiquei muito feliz até pelo presente. E daí o seu Oneide pegou, né, o tabuleiro e deixou com a minha irmã. Só que na época eu não saía sozinho por nada nesse mundo. Então o Uhum. tabuleiro estava em Porto Alegre, eu não ia lá buscar e a minha irmã não vinha me trazer. A tua irmã mora em Porto Alegre, não? Sim, minha irmã mora em Porto Alegre. Ah, tá. Então esse tabuleiro ficou um tempão lá, daí lá no final de 2022, isso quase em dezembro já de 2022, ela quase não, já era em dezembro de 2022. Ela veio, né? E aí trouxe o famoso tabuleiro. Ah, pois é, mas você sabe que eu lógico, estava a par disso tudo, porque estava fazendo a coordenação aqui em Santa Catarina, a gente sabia dessa história mais ou menos, agora contada pelo próprio, como é que é? Ui? Protagonista. Hã? Protagonista. Isso, pelo protagonista, quer dizer, mas ele sabia dessa história toda aí. E a hora que chegou, que você viu esse tabuleiro que você pegou, como é que foi assim, a tua emoção? Inicialmente eu fiquei bem emocionado, eu fiquei bem feliz, né? Só que eu fiquei um pouco perdido e olha só como que são as coisas. E ao mesmo tempo eu fiquei triste, eu falei, caramba, agora vou largar meu tabuleiro de isopor. Mas aí, olha que são. Aí tá, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas esse tabuleiro é muito diferente. Que negócio é esse de casa alta, casa baixa? Eu falei, eu não sei se eu aprendo a jogar nesse tabuleiro. Mas depois eu peguei bem rápido, não demorou muito, não. Mas então, quando você teve aula lá com o Arthur, você estava tendo aula também de isopor? Sim, as minhas primeiras aulas com o Arthur foram no tabuleiro de isopor. Para ter noção, eu entrei no xadrez, eu acho que. Deixa eu ver. Eu entrei no xadrez em início ali de 2023, talvez, se eu não estou enganado. E eu fui receber o tabuleiro no final de 2023, foi mais ou menos isso. Não, ao contrário, foi 2022, eu me enrolei com as datas aqui. Eu recebi o tabuleiro no final de 22 e eu comecei no xadrez em abril de 22, então eu fiquei até dezembro jogando no tabuleiro de isopor. E daí, quando você pegou o tabuleiro, daí você passou para o checkmate? Isso, aí depois que eu peguei o tabuleiro mesmo, né, aí o professor Jefferson começou a me dar aula, né? Eu comecei a ter aula com o Jefferson. Aí eu entrei no projeto. Agora, um segredinho. Por que você sabe tão bem o xadrez? Você joga quantas vezes xadrez por dia? Quero saber se você... Tudo. Quero saber se você usa o chess. Como é que essas coisas aí para você? Então, eu já fui melhor em xadrista, porque logo que eu comecei a jogar xadrez mesmo, eu chegava a jogar 10 partidas por dia. Eu tava assim muito fissurado, né? Eu queria todo tempo ficar jogando, e aquilo, né? A prática leva a gente à perfeição, ou se não leva à perfeição, leva pelo menos a uma excelente evolução. Então eu jogava muito mesmo, assim, treinava bastante, jogava com muitas pessoas. Só que é aquilo, né? Aí as demandas começam a aumentar, daí a rotina da faculdade, aí outras coisas também, outros projetos começam a entrar na vida. E aí eu parei de treinar o tanto que treinava. Teve uma época que eu fiz aula com o professor Pedro Tibério também, então eu estava bem fissurado ali no xadrez.
Aí depois que eu tive o Lichess, também passei a treinar muito no Lichess, né, jogando partidas ali pelo Lichess. Aí eu regredi um pouco o meu xadrez justamente por isso, né, pelas demandas ali que começaram a aumentar de estudos, enfim. Então hoje eu jogo mais assim por diversão mesmo, né? Esses campeonatos que tem aí. Mas hoje eu não treino tanto xadrez como eu treinava antes, né? Eu não fico ali várias e várias partidas, vendo várias e várias posições. Mas o meu início no xadrez ele foi bem relâmpago, né? Eu jogava muito justamente por isso, porque eu treinava demais. Eu jogava muitas vezes por dia. Hoje em dia, você ensina alguém a dia. Ah, então, aí que tá. Vamos lá, é uma história bem interessante também. Lá nessa associação, né, onde eu dou a aula de Braille, eu conheci, né, uma aluna minha. Ela perdeu a visão faz 5 anos e ela era professora, né? E ela se chama Helenita. Vocês conhecem? Anitta! É. Que legal! E aí eu comecei, eu dei umas aulas de xadrez para ela, né? Assim como eu estava ensinando o Braille também. Eu comecei a dar umas aulas de xadrez para ela e aí quando eu vi que ela já estava assim, sabia pelo menos movimentar as peças, né? Aí eu passei ela pro professor Jefferson e hoje ela tá aí, né? Tá aí peleando aí, claro. Coisa Tá legal! iniciante ainda, mas tá aí na luta, né? Você vê de como o xadrez é apaixonante, né? Eu, A rede que ele vai fazendo, né? eu pessoalmente, Bel, nem imaginava que eu havia quem ensinou ele nisso. Nossa, que legal! É, o início de xadrez dela foi comigo. Agora você vê como que é bacana esse nosso canal aqui para a gente entrevistar o ser, o enxadrista, a maioria do pessoal corre de você, eu acho. Mas É. assim, ó, o ser humano. Novidade, né, Bel? Nossa, você vê que legal, né? Muito. O Adriel, você é em que você é associado em quem? Que associação? Então, nós temos uma associação aqui que é a chamada ADVCC, Cachoeira do Sul. A associação ela já existe há alguns anos, só que ela estava fechada. Aí no ano de 2023, o pessoal, né, teve um casal que eles têm gêmeos, né, e os dois têm deficiência. Um tem deficiência visual e o outro tem paralisia cerebral. E aí eles falaram, nossa, mas na nossa cidade a gente não tem nada que ofereça algum suporte para as pessoas com deficiência. E aí eles foram atrás e a associação estava fechada, né, com algumas dívidas, né, em atraso, um período bem longo, né? Então eles resolveram reabrir essa associação e começaram a procurar voluntários para trabalhar na associação, né, para fazer alguma oficina, alguma coisa. E aí, quando eu soube da informação, eu me prontifiquei. Eu falei, olha, eu não tenho curso, gabarito em nada, né, mas eu sei o básico, eu acho, para poder tirar uma pessoa do zero, assim, né? Eu conheço o Braille, eu sei o básico do celular, então eu acho que eu consigo fazer esse trabalho, assim, de ajudar alguém, né? Então, aí eu passei a frequentar essa associação, dando as aulas de Braille e também ensinando o celular, né? Para aquelas pessoas com deficiência visual que procurassem associação. Infelizmente, é um dado triste, a gente tem muitas pessoas com deficiência visual aqui em Cachoeira do Sul. Só no cadastro único aqui da nossa cidade, a gente tem mais de 150. Nossa! É, aí tu me pergunta, mas quantos participam da associação? Olha, nas aulas de Braille, por exemplo, a gente tem duas apenas. Então, a gente procura, a gente faz propaganda aqui, a gente vai no rádio, vai na TV, a gente divulga nas redes sociais,
mas infelizmente é um problema sério que a gente enfrenta, né? Que as pessoas não procuram, mesmo sendo um trabalho voluntário, né? As pessoas acabam não procurando, né, a associação. Uhum. Bom, assim, Adila, o pessoal prefere ficar em casa numa bolha, né, Bel? Por isso que ninguém me bota na bolha. Sabe que tem um problema, assim, que a gente percebe, né? Às vezes, como eu costumo falar, a família, ela é, sim, um laço de apoio muito grande para a pessoa com deficiência, só que na maioria dos casos, a família atrapalha, tá? Vocês podem discordar, mas, Super assim, protege, não, claro, super Não, protege. assim, essa super proteção que a família dá para a pessoa com deficiência atrapalha o desenvolvimento. Eu conheço casos reais, assim, sabe? Casos então, reais. Adila, eu não discordo, pelo contrário, concordo. Pois então. E a família segura esse pessoal, eles têm medo. Na verdade, é falta de conhecimento também, né, Adriel? Sim, também tem essa falta de conhecimento, sabe? A falta de conhecimento que uma pessoa com deficiência, né, pode fazer as coisas igual às outras. Eu tiro um exemplo meu mesmo, né? O meu exemplo foi isso. A minha tia, ela tinha, assim, uma super proteção comigo, surreal, sabe? Uma coisa que, nossa, eu não podia sair no portão de casa e era muito séria a situação, assim, né? Então, eu tiro uma base por mim, sabe? Roberto, Oi, parece alguém que eu conheço. pois então, alguém que conhece. O Adriano, eu fiquei 10 anos numa bolha. Adivinha quem me tirou? Ó, o Adriel falou que um anjo apareceu na vida dele com o nome de Sil. Agora você. No meu caso, eu não vou dizer um anjo para ela não ficar convencida. Mas você desconfia quem foi Adriel? Eu acho que sim. Então fala, Né? por favor. Vai me dizer que é uma senhorita que usa chapéu? Isso! Acertou! Nota 10. Muito bem, é isso aí. A gente vai observando, né? Talvez por não. Minha grande amiga Petadarico, a dama do chapéu. Pois é, por isso que esse rapaz está aí, ó, no projeto Capacitar Mais, usando computador, a gente vai observando, talvez justamente por não ser ali da família, a gente consegue perceber, Adriel, o que é capaz. Por isso que eu te digo, claro, tem famílias e famílias, a tua tia provavelmente, eu não sei a tua avó, mas por falta de conhecimento, querendo super proteger, eu concordo que a família... só que a família não fica aí para sempre, né, Adriel? Então, é importante que realmente libere, vá ensinando, né? Esse que é o ponto, né? Esse é um ponto muito importante, né? As pessoas não ficam aqui para sempre ao nosso lado. Então, o dia que essas pessoas se forem, como que a coisa fica? Por exemplo, quando a minha avó se foi, né? Eu espero, é claro, que a minha tia fique por muitos e muitos anos aqui. Mas o dia que ela se for, imagina se até hoje eu tivesse, né,
É. preso ali, como que eu ia me virar, como que eu ia ter a minha independência, né? Então, assim, a gente tem que pensar também a longo prazo, né? Não pode só pensar, não, mas o meu filho não pode, o meu filho eu vou cuidar, não, meu filho é isso, sabe? Um dia, infelizmente, a lógica natural da vida, né, é que os pais e avós, né, partam antes dos filhos, né? Então, como que esses filhos vão ficar depois, né? E você usa bengala e você foi preparado para isso? Como é que é? Alguma associação ou foi pela cara e a coragem? Então, eu vou contar a minha história com a bengala também, Ai, que absurdo. Do que seu foi o lado. seguinte: Hum, eu não queria utilizar a bengala por nada nesse mundo, nada. caraca! E andava sozinho ou não, né? Não, não andava sozinho, andava sempre com a minha tia, né? Mas a professora, né, ela sempre falava, Adriel, tu tem que usar bengala, Adriel, eu vou te ensinar a orientação em mobilidade. E eu fazia, não, porque eu não vou, porque eu vou voltar a enxergar, e eu não vou utilizar bengala, e não quero, e não vou. Inclusive, isso me prejudicou muito, sabe? Porque aí eu não tive a orientação em mobilidade, porque eu não queria de jeito nenhum utilizar a bengala. Aí tá. Eu falava até pra ela, não, se tu me der um pedaço de pau, eu ando, mas uma bengala não. Aí lá, então tá, vamos com um pedaço de pau. Eu falei, não, não vou também. Não, eu lembro até de uma história, olha só como que as coisas são. Eu teve uma associação aqui, o Lions, Cachoeira do Sul, e aí o pessoal me doou uma bengala, né? A primeira bengala que eu tive. Aí ela falou bem assim, ó, Adriel, vamos fazer o seguinte, porque eu, na época, eu participava de um grupo de percussão que tinha na escola, do projeto Mais Educação. Então eu tocava, né, os instrumentos. Aí ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, em homenagem a esse pessoal que vai te dar bengala, nós vamos preparar uma música e tu vai tocar e vai cantar pro pessoal. Aí eu falei pra ela, tá, beleza. Aí ensaiei com ela, tudo, a música ali. Aí chegou no dia do pessoal ir lá me entregar bengala, eu até fui. Mas quem disse que eu levei o instrumento que eu tava ensaiando em casa pra cantar pro pessoal? Falei, não, não sei o que. Mas, Adriel, tu tinha preparado. Falei, não, não, não vou nada. Tá. Aí o pessoal me deu a bengala e eu todo constrangido. Falei, meu Deus, e agora? Todo mundo vai ver que eu tô utilizando a bengala. Eu não quero, eu Quantos não anos você quero. estava, Adriel? Com quantos anos? Quando eu ganhei a bengala, eu tava, eu acho que uns 14 para 15 anos, eu acho. Aham. Mas até então o pessoal já tinha de todo jeito tentado, né, conseguir uma bengala para mim e eu não queria, não, não quero, não vou. Eu andava batendo a cabeça por tudo quanto é lado aí, todo. Pode dizer. Aí tá. Aí ela me deu a bengala e a gente fez algumas caminhadas, alguma coisa assim, mas não conseguiu produzir muito no aspecto da orientação e mobilidade. Aí tá. Aí passou esse tempo, eu sempre nesse embromation, e aí eu sempre tive muitos amigos na escola, né? Então esses amigos sempre me ajudavam. A minha bengala era bengala humana, né? Eu me utilizava deles Megalomana. para poder circular. Aham. Aí o que aconteceu? Chegou, infelizmente, né? Para nós foi muito triste isso, a pandemia. Aham. Aí parou tudo, né? Parou a escola, parou tudo. E aí, quando as aulas retornaram, o pessoal falou assim: olha, Adriel, tem a opção de ser EAD, né? Ou presencial. Daí o aluno com a sua família que vai determinar. Só que como eu já estava passando por uma ansiedade muito grande, eu estava me fazendo muito mal ficar dentro de casa. Eu conversei com a minha tia, e ela, como sempre, um coração enorme, né? Mesmo muito preocupada, ela falou: não, então tá, já que quer voltar para a escola, então volta, né? Aí voltei para a escola. Só que eu cheguei na escola, me deparei com a seguinte realidade: olha, os alunos todos têm que ficar à distância um do outro, pelo menos de 2 metros. E aí a diretora falou: olha, Adriel, assim, tu pode voltar para a escola, mas os colegas não podem ficar se aproximando muito de ti, para te circular aqui dentro da escola.
Só que eu já conhecia ali a escola, já conhecia tudo, né, tranquilamente. Mas aí eu me dei, falei, cara, mas não adianta, eu vou ter que utilizar a bengala para poder me localizar um pouco melhor, né? E aí foi com esse advento da pandemia que eu passei a utilizar a bengala dentro da escola, né? E aí aos poucos eu fui perdendo, né, esse problema de, de andar, né, de utilizar a bengala. Só que não acabei perdendo essa questão da orientação e mobilidade, assim, para circular, né, nas ruas eu já tenho essa insegurança, sabe? Até, claro, viajo, tudo assim, mas aqui dentro da cidade em si, eu já tenho um pouco mais de restrição de andar sozinho. Ah, mas você vai para a universidade, você falou que tem presencial, é próximo da tua casa? Não, aí eu vou para a universidade de aplicativo, vou e volto. Olha que chique! Outra, muito bom! É, Mas assim, ó, bom, é isso que eu ia te perguntar. Então, você vai de aplicativo, mercado, essas coisas você compra dentro de casa? Não, também eu vou de aplicativo, faço minhas compras lá no mercado, né? E Para tu volto pra... entrar no mercado, eles te ajudam, lógico, Sim, né? sim, e lá eles me ajudam, daí sempre tem algum funcionário lá que me ajuda a estar fazendo as compras. Uhum. Interessante. ô, Bel, Que você acha que seria um bom locutor? com esse vozeirão, É, o Adriel, esse Hum. editor falou que você seria um bom locutor? Pois é, até falando em locução, tem uma história interessante também. Eu participo até aqui de um programa esportivo, numa rádio aqui da cidade. Hum. Agora, devido a alguns projetos que eu estou fazendo, tá bem complicado assim para mim participar. Quando dá, eu participo na quarta-feira. Aí é um programa que ele é das 20 às 21, né? Ele ocorre de segunda a sexta. Mas como daí tem a faculdade, tem meus projetos, na quarta-feira, quando eu posso, eu participo. Ou nas minhas férias, daí eu sempre participo desse programa, né, falando sobre esportes ali e tal. E é uma área que eu gosto bastante, a área da comunicação, sabe? Gosto bastante mesmo. Sempre quando dá, eu tô participando lá, conversando, né, sobre esporte e tal. Eu gosto dessa parte também. Ah, mas deixa eu te contar uma coisa que você não sabe, talvez, Ed. O Adriel canta num grupo que eu também faço parte, né, Adriel? Então, Você a, vai cantar um pouquinho para nós ver, não? ai, 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 não inventem muita moda, hein, pessoal? Não inventem muita moda, não. Mas Mas ele então, canta, até viu? agora, eu também estou participando de um coral, né? Além do Ele grupo de canta. canto ali, eu participo de um coral agora também. Participo de dois, na verdade, só que em um coral eu participo fazendo parte da percussão, né? E aí eu não canto, e no outro sim, aí no outro eu canto. Que legal. Mas isso aí, aí, você toca que instrumento, Adriano? Olha, eu não sei se a palavra certa é toca ou faz barulho, né? Talvez, porque pode ser uma afronta para quem realmente sabe tocar, né? Mas no que tange a instrumentos de percussão, por exemplo, eu toco bumbo legueiro, quê? eu toco bumbo legueiro. E o será que é isso? Esse é um instrumento típico aqui do Rio Grande do Sul, tá? É um instrumento mais para música gaúcha mesmo. Bumbo legueiro. Você conhece, Ed? Não, É, para você que está tomando chimarrão, deve conhecer, né? é, Bumbo legueiro. Dentre outros também, né? Toco rebolo, carrom, Carrom eu bangu, conheço, carrom. carrom, bangu, tamborim. Nossa, agora uma perguntinha. Você toma o chupa aqui, chimarrão, sei lá como é que fala o nome? Se eu tomo É chimarrão? tomar ou é chupar chimarrão?
Eu falo tomo, né? Vai lá, eu tomo chimarrão. Toma? Mas tomo sim, tomo. Não com Toma. frequência, tá? Eu não sou aquele cara assim, nossa, vive tomando chimarrão. Não, lá de vez em quando eu tomo. Tu não anda com aquela cuia assim o tempo todo na rua pra Não, pagar. não. Até vou te dizer que eu acho que eu tenho umas 3, 4 cuias aqui dentro de casa, mas não uso muito, não. Olha, mas eu fico Radial. curiosa. Você é aposentado? Eu recebo BPC Loas. Muito bom. Agora, Eu Um salário, né? Um benefício do governo, né? Eu tomo Radial. Chimarrão, pelo menos uma vez por semana. O Ed tá sendo mais gaúcho que eu aí, viu só? lógico, o Oneide dá de presente para ele. Ah, é porque ele não foi lá, não sei aonde. Eu falei, eu também não fui. Por que eu não ganhei? Ele Pois falou é, assim, né? mas é porque ele falou que gosta. Eu falei, não entendo. Você está querendo agradar ele? Ah, É que eu sou santinho. Santinho do Pauco, viu? Olha o mundo velho sem porteira. Mas assim, brincadeira à parte, mas o Oneide, nós fizemos uma entrevista, ele com o chimarrão do lado, né? Mas é assim, eu vejo muito aqui em Santa Catarina, eu moro em Floripa, né? O pessoal anda assim. Nossa, é muito engraçado. Enquanto eu ando com uma bengala, eles andam com o chimarrão, com o negócio assim, exibindo aquela cuia para lá para cá. Que aqui tem muito, muito, muito. É gaúcho, Sim. não? O Adriano, você já foi em algum torneio de xadrez presencial? Então, torneios assim, torneio grande, assim, etapas, né, regionais, eu nunca fui, né, nunca fui. Eu participei, agora há pouco tempo, de um campeonato em Porto Alegre que teve, através do convite do Oneide, né, aí eram poucos participantes, estava o Oneide, o Alan Galderizi, a Irena, o, Aí, Bru, o Bruno, e o Guilherme também, é um xadrista das antigas aí. Aí eu participei lá com eles, foi o primeiro campeonato, assim, presencial, né, mas claro, um campeonato mais fechado, assim, né, não era só aqui do Rio Grande do Sul, uma coisa mais comemorativa, né. E o que você achou do arroz carreteiro? Olha, sem muitos comentários, estava muito bom, muito bom mesmo. Esse torneio eu vou ficar real. você estava lá, Ed? Não estava lá, mas acompanhei. Esse garoto belo ficou em segundo. É? O Adriel? Não, na verdade eu fiquei em terceiro. Eu fiquei meio ponto atrás do Alan. O Alan ficou em segundo. Eu fiquei com 2,5, o Alan ficou com 3. Ah, Eu achei que era a Antorete que estava lá. era o Alan Toretti. Isso, falou, Torete, o Alan Torete, isso. é que você falou Galdério, Eu confundi o sobrenome dos dois, mas é o Alan Torete, isso. Deixa eu perguntar uma coisa. O Ed, Agora confundindo a colocação. Isso. agora tem uma coisa que o Adriel, falei para ele do cantoria, ele não inventa, mas agora o Adriel, tem um tal de torneio Ney Timão aí, que você participa com o teu anjo da guarda, você tem um nome meio, qual é o nome de vocês? Então, a nossa dupla, o Adriel é o Rei Trovão e a Silvéria é a Dama Raio. Porque vocês já vêm com esse nome desde, acho que da época dos festivais que a Alicélia Isso. faz, né? Desde a época dos festivais. Uhum.
Então, agora ele não participa do nosso torneio, né? Do projeto Capacitar Mais. E falar em projeto Capacitar Mais, vou te contar uma coisa, e vai ficar gravado. Hoje o Não. Edmilson falou que a gente conversa pelo Meet, né? Contando a peripécia que ele fez hoje, porque agora eu tomei medicação, é que eu estou assim, eu estou atacadinha do reuma, estou procurando as coisas, estou assim, quer saber de uma coisa, vou dormir. Ed, você faz tal coisa, por favor, faça lá para o jogo que está acontecendo. Ele voou para cá e para lá, e não sei o que, e foi atrás. Eu assim, palmas para esse menino. Não é fácil a gente coordenar alguma coisa, pois não é que ele deu conta. Corre aqui, e a dona Isabel estava lá dormindo. Ah, precisava dormir, precisava dormir. Você viu dando conta das coisas? Que legal, né? Que coisa. Daí foi que aconteceu lá, o jogo está acontecendo, nós entramos só para poder gravar, porque o Meet sou eu que posso pôr por enquanto, né, para gravar. Uhum. E daí, por isso que eu te pedi os 15 minutos, né? Claro. Mas olha só, muito bacana. Daí tem mais histórias para nos contar? Olha, eu acho que é um resumo, assim, né, o básico, né, do que é o Adriel. Eu poderia também colocar, então, falar um pouquinho, né, sabe, da importância que a Silvéria teve para mim, sabe, nesse quesito também, do meu crescimento, sabe, de eu conseguir sair, de eu conseguir criar coragem para sair do casulo de Cachoeira do Sul, né, e voar, e Sair da bolha. Sair da bolha. exatamente, utilizando aí o termo do Ed, né, sair da bolha. Uhum. Mas assim, Adriel, o nosso canal é um canal que a gente está amando. Eu sempre tive muito carinho. Quando eu tive essa vibe desse canal, eu acertei em cheio. Então, quando foi então para fazer as entrevistas, assim, o pessoal está adorando, porque conta a vida do ser humano antes de deixar de estar. Daí, quando a gente sair, eu nem sei como é que a gente vai pôr o nome, né? O Adriel, está escrito Adriel, vírgula, alguma coisa a gente vai inventar para pôr, e daí, quando sair, você vai ser o primeiro. Hoje que é? Hoje é quarta, vamos ver se eu consigo para essa sexta. Daí a gente passa para você, você vai dividir com os teus grupos, com os teus familiares, e pedir para dar o like, pedir para se inscrever, né, Edinho? Antes, como eu sempre faço, deixa uma mensagem para quem está começando a Adriel. Olha, o primeiro passo, assim, né, quando a gente está começando, às vezes a gente tem a insegurança, né, aquele medo, eu não vou conseguir, eu não vou aprender, vai ser difícil, isso aí sabe, se a gente não tentar algo na nossa vida, a gente não chega a lugar algum, né, não tem como a gente chegar em algum lugar sem tentar, né. Eu tiro um exemplo, hoje, né, eu estudo para concurso público, né, então, assim, é um estudo bem difícil de ser feito, mas se, por exemplo, eu faço faço dois, faço três, não consegui passar, não vou fazer mais, aí realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, então a dica é a persistência, sabe, a persistência, porque em tudo que a gente faz na vida, o primeiro dia é o mais difícil. Isso. Mas a gente tem que viver esse primeiro dia para que depois a gente consiga, aos poucos, ir nos melhorando, né? Porque eu digo assim, a jornada evolutiva de cada um de nós, é claro, ela é individual, Sim. mas ao mesmo tempo a gente pode aprender com as experiências, né, do próximo. Né? A gente pode aprender com a experiência do próximo, com o que o próximo tem. Um exemplo muito nítido disso é, por exemplo, a história do Ed com a Bel, né? Da Bel com o Ed, pelo que eu soube uma história aí que desculpa, o Ed
passou também para ele, para Abel, o Braille, não foi isso, meu? É, eu já não sou mais. Eu nem vou falar nada porque ele fica bravo comigo, mas eu sou analfabeto em Braille, Ed? Não, nunca. Já não sou mais analfabeto em Braille, viu? E ele usava o tabuleiro do xadrez para me ensinar, porque eu tive sempre muita vontade. Então, é assim, uma pessoa ajudando a outra, né, Adriel? E a gente percebendo onde essa pessoa pode se chegar, observando, isso é muito importante, né, Adriel? Exato. Outra coisa, assim, que para mim, tá, vamos falar a minha experiência, uma coisa que eu tento cuidar muito, e que ajuda as pessoas, né, as pessoas que estão com dificuldade, né, eu vejo muitas pessoas que entram no xadrez, as pessoas estão tristes, perdeu a visão recentemente, e o xadrez é aquela válvula de escape. Mas é muito importante também a pessoa cuidar do seu lado espiritual, né? Independente do que a pessoa acredita ou não, é um lado muito importante de ser cuidado. Porque se tu conseguir aliar o teu objetivo de evolução no xadrez, de evolução na vida, e deixar o teu lado espiritual de lado, você não chega a lugar nenhum. Então, é algo muito importante de cada um se cuidar também. Boa! Latina, um passarinho me contou que dia 17 de agosto você vai tentar um concurso público. É verdade? Isso mesmo, eu vou fazer o concurso para técnico do Ministério Público do Rio Grande do Sul no dia 17 de agosto. Nossa! O que tem no dia 17 de agosto, Ed? Além do concurso público? Não sei, velho. É que o moço aí faz aniversário também. Que passarinho que te contou? Agora eu fiquei curiosa. Passarinho verde. Passarinho verde. Ô, Adriel, mas é isso mesmo, Adriel. Vai em frente. Se não deu um, vai outro, vai outro, vai outro. E assim você vai conseguir. Você é bastante jovem, tem todo o tempo do mundo, está se formando, quer dizer, está estudando, né? Para seguir, mas não deixe o xadrez, por favor. Não, com certeza, né? Não num âmbito assim tão competitivo, mas para estar me divertindo com vocês, brincando sempre, com certeza vamos estar jogando aí, sem dúvida. É isso mesmo. Bom, da minha parte, está muito bacana essa conversa. Se vocês têm mais alguma coisa, diga agora o cálice para sempre. Bom, da minha, vou me despedindo do nosso convidado e agradecendo a todos que acompanham e lembrar sempre das pessoas verem e se inscreverem no canal Projeto Capacitar Mais. Abraço a todos e obrigado, Adriel. Se despede, Adriel. Muito obrigado, Abel. Muito obrigado, Ed, por essa oportunidade, né, de estar contando um pouquinho aí da minha história. Quero parabenizar vocês por esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo aqui, porque é uma oportunidade, né, de cada um estar contando um pouco da sua vida e de alguma forma estar estimulando, né, as pessoas aí. Sempre cada um tem uma história, uma experiência importante para estar trazendo. Então, essa iniciativa de vocês é muito bonita e eu agradeço, né, a oportunidade de ser o convidado dessa vez. E um abraço a todos, deixem o like, se inscrevam no canal, porque aqui sempre tem uma história interessante para ser
ouvida. Você é inscrito no nosso canal? Sim. Não, também não vai falar, não. Imagina que capivarada que eu ia com... Mas, olha, todos a gente tem a intenção, devagar e sempre. O nosso projeto é um por semana, dependendo da situação, a gente estende mais. Nunca 2, 3, porque é complicado, porque é feito por pessoa cega, deficiente visual. Então, esse trabalho aqui de pôr no YouTube, eu faço um pouco com o ouvido, um pouco de olho, e assim vai indo. Que eu acho que isso é valorizado, porque é feito por pessoas, não é aquele assim que fala assim, no xadrez, na parte, querem fazer as coisas para o deficiente sem o deficiente. Então, o nosso canal é feito por pessoas deficientes, né? Como eu enxergo um pouco, eu gosto da coisa bonita, eu vejo a parte assim, visual bem bacana, né? E realmente foi uma alegria muito grande, é sempre uma alegria a gente saber sobre a vida e a história de cada um, né, querido? Rodrigão, Oi. por isso que ela está comigo de parceiro, porque ela adora coisa bonita, né, Fran? Mas, meu Deus, se tornou convencido, né? Mas então tá bom, gente. Olha, Para terminar, a Bel colocando tchau, tchau. Ai, agora eu tenho que falar alguma coisa a mais, porque eu ainda... Esse tchau, tchau foi antes da hora, viu, senhor Ed? Querido, peraí, tudo isso aqui vai ficar, viu, Adriel? Mas esse tchau, tchau é uma marca registrada da Bel, né? Eu lembro lá dos primórdios, né? É uma marca registrada. Mas então, gente, tchau, tchau.